Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Olha essa questão aí do IFRN, do Exame de Seleção de 2019. Essa é uma questão que vai tratar do assunto de porcentagem. Vamos resolver juntos? Olha aí. A questão fala o seguinte: de acordo com os gráficos 1 e 2, qual é o percentual aproximado de solicitações de refúgio feitas pela Venezuela ao Brasil no ano de 2017? Daniel, cadê esses gráficos? Vou colocar agora aqui na nossa tela. Ó. Primeiramente, vou apresentar aqui o gráfico 1. Né? O que é que diz o gráfico 1? Então, a gente olha logo o título, né? Para a gente se situar em relação ao gráfico. Então, o título é o quê? Número de solicitações de refúgio no Brasil. E aí a gente vai ver o seguinte aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para ficar melhor da gente ver. Deixa eu puxar ele um pouquinho mais para cá. Ó, em 2010, né, no Brasil tiveram 966 solicitações de refúgio. Enquanto, por exemplo, em 2017 tiveram um total de 33.865 solicitações de refúgio, né, no Brasil. O gráfico 2, deixa eu pegar ele aqui para a gente ver, ó. O gráfico 2 é esse aqui, ó. Deixa eu também dar um pequeno zoom para a gente ver ele melhor, ó. O gráfico 2 ele já diz o seguinte, o título, ó, é número de solicitações em 2017, certo? Lá no Brasil, certo? Aí ele vai trazer aqui os países que solicitaram refúgio. Lembra que a gente viu no gráfico 1, ó, deixa eu voltar aqui, ó, que em 2017 o Brasil teve um total de 33.865 solicitações de refúgio, certo? E aí no gráfico 2 ele vai trazer detalhadamente essas solicitações dos países que solicitaram. Como assim? Na China, a China solicitou 1.462 solicitações de refúgio, enquanto a Venezuela solicitou 17.865 solicitações, certo? De refúgio no Brasil. Tá, mas qual era a pergunta mesmo? Vamos olhar, ó. Qual é o percentual aproximado de solicitações de refúgio feitas pela Venezuela ao Brasil no ano de 2017? Ou seja, o que ele quer saber? Em 2017, a Venezuela fez um total de 17.865 solicitações de refúgio. Em relação ao total, quanto esse valorzinho aqui corresponde em porcentagem? E aí, qual é o total mesmo? Vamos pegar o gráfico 1. O gráfico 1 vai dizer que o total de solicitações, vamos colocar aqui do lado, ó, que o total de solicitações é de 33.865. A Venezuela fez um total de solicitações em 2017 de 17.865. Então aqui, ó, 17.865. Ok. Então veja, isso daqui é o total, né? Se isso daí é o total, isso vai corresponder a quantos por cento? A 100%, né? Já que é o nosso total. Então isso daqui vai corresponder aos nossos 100%. E esse aqui da Venezuela é exatamente o que a gente está atrás. Então isso aqui eu vou dizer que é exatamente X%, tá? E aí a gente pode armar uma regrinha de 3. Como esses 33.865 correspondem a 100%. Correspondem a 100%. Tá. Enquanto que esses 17.865 correspondem a X%. E aí vem todo aquele joguinho que a gente conhece, né? Produto dos meios igual produto dos extremos, né? Faz a multiplicação cruzada. E a gente vai ter o quê? 33.865 vezes x, 33.865x. Tá. 33.865x. Isso aqui é igual ao quê, ó? 17.865 vezes 100
né? Eu vou só apenas expressar, não vou fazer essa multiplicação agora, tá? Então, 17.865 vezes 100. Beleza. Ok. E aí vocês sabem que, ó, esse númerozinho aqui tá multiplicando x, não é? Então ele vai lá para o segundo membro dividindo, não é assim? Então nós vamos ter o seguinte, ó, que o x ele vai ser igual a tudo isso daqui, 17.865 vezes 100, tá? Dividido pelo 33.865. Por que eu não fiz a multiplicação aqui? Porque eu queria que vocês vissem um negócio. Que é exatamente o quê? Ó, a gente poderia ter pulado etapas nesse problema. De que forma? Como eu quero a porcentagem disso daqui em relação ao todo, bastava a gente fazer o quê? Sem precisar perder tempo montando a regra de 3, fazendo multiplicação cruzada. Bastava fazer o quê? Dividir esse valor aqui, o 17.865, pelo nosso total, como tem aqui, 17.865 dividido pelo total. E o resultado, a gente multiplicar por 100, como tem aí, tá bom? Então, a gente pode pular etapas assim. Quando ele pediu esse valor aqui em relação ao total corresponde quantos por cento? Aí, como é que a gente pode fazer? Pega esse valor, divide pelo total e, por último, você multiplica por 100. Anotaram essa dica? Anotaram essa ideia? Show de bola? Beleza. Aí agora vem o mais difícil, que é fazer essa divisão, já que os números são grandes, né? Mas, para facilitar a nossa vida, o que é que eu irei fazer? Preste atenção na jogada. Veja, o 17.865 e o 33.865 você pode simplificar. E não dessa seguinte forma, eu tenho esse 865 aqui, esse 865 aqui, eu corto, fica 17 sobre 33. Pelo amor de Deus, não. Não façam isso. Isso não pode, tá? Mas vocês podem, por exemplo, dividir por 5 ambos os números, tá? Por quê? Porque ambos os números terminam em 5. Como é que é o critério de divisibilidade por 5? Quando o número termina em 0 ou 5, aquele número ele pode ser dividido por 5, certo? Então, vou dividir isso daqui por 5, tá bom? Então, vou colocar aqui, dividindo por 5, tá? Dividindo por 5. Como eu tenho um produto, eu não preciso dividir o 100, tá? Pelo 5. Só esses dois números aí. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Quando a gente dividir, eu já tenho uma divisão feita aqui. Isso vai dar exatamente o quê? 3.573. 3.573 vezes o 100, né? Em cima, não esquecer. Embaixo, 6.773. Beleza? Aqui eu já não achei mais ninguém para dividir. Né? Eu olhei o critério de divisibilidade por 3, não deu certo. Por 2 também não. Por 5 também não. E agora? O que é que eu faço? E aí, parti para a divisão. Né? Então, eu peguei, armei a continha. Vou armar aqui de lado. 3.573 e dividi, né? Pelos 6.773. Ok, vamos lá. Como é que a gente efetua essa divisão? Perceba, esse númerozinho aqui é menor do que esse de cá. E quando isso acontece, para que a gente consiga fazer a divisão, a gente faz o quê? Coloca um zero, a vírgula, e aqui um zerinho. Não é assim? Beleza. Aí agora esse númerozinho aqui tornou-se maior que esse. Aí agora sim a gente pode começar a brincadeira. Como? Nós iremos ter que pensar, né? Pensar não, procurar, na verdade. Um número que multiplicado por esses 6.773 que dê exatamente o 35.730 ou chegue próximo. E aí é um trabalhinho, né? De mão, né? Você multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4, até você achar esse número que chegue mais próximo. E aí esse número vai ser exatamente o 5. Porque quando você multiplicar isso aqui por 5, isso vai dar exatamente 33.865, tá? Façam a multiplicação, vocês vão ver que vai dar exatamente isso, tá ok? E aí vocês vão efetuar essa subtração aqui, ó. Então vamos lá, ó.
0 menos 5, não tem como. Então, vem aqui, ó, peço emprestado 3, que aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 10. 10 menos 5 vai dar 5. 2 menos 6, não tem como. Peço emprestado ao 7, que fica 6 e aqui fica 12. 12 menos 6 vai dar 6. 6 menos 8 não dá. Peço emprestado ao 5 vai ficar 4, que vai ficar 16. 16 menos 8 vai dar 8. 4 menos 3 vai dar 1 e 3 menos 3 vai dar exatamente igual a 0. Quero continuar a divisão. Como é que eu faço? Preciso colocar vírgula e 0? Não. Só colocar um zerinho aqui. E aí, o procedimento é o mesmo. Vou ter que procurar um número que multiplicado pelo 6.773 dê o 18.650 ou chegue próximo. E aí, novamente, você vai ter que caçar, multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4, até que você vai ver que este número é exatamente o 2. Né? Quando você fizer essa multiplicação, você vai encontrar como resultado, né, o 13.546, tá? E aí você vai subtrair isso daí, certo? E aí você vai ver que dá para continuar a divisão, tudo mais, você continua da mesma maneira. Eu vou parar aqui porque eu já estou vendo ali coisas parecidas nas nossas alternativas. Tem ali 52, né? Estou vendo que tem coisas parecidas, já vai dar para a gente resolver. Então, vamos colocar assim, ó. O resultado aproximado dessa divisão aqui, como 0,52, tá? 0,52. E agora eu vou multiplicar por 100. E aí, veja, como eu tenho esse númerozinho com vírgula, quando eu for multiplicar por 100, veja, o 100 tem 2 zarinhos. Então, quando eu multiplico por 100, a vírgula anda 2 casinhas para a direita, tá? Então, ela vai fazer isso aqui, ó. 1, 2. Então, vai parar ali ao final do número, né? Ficando exatamente 52. Então, aproximadamente 52%. Então, vamos ver ali, olhando pelas nossas alternativas, que vamos ter como resposta certa a letra C. Beleza? Daniel, por que ele não apareceu 52,75%? Porque, como eu falei, que eu não continuei a divisão, já estava vendo coisas parecidas ali. Se você continuar a divisão, aqui depois vai aparecer um 7, vai aparecer um 5, né? E aí, quando você multiplicar por 100, vai aparecer bem direitinho o resultado ali, 52,75%. Isso daí, né, essa aproximação vai influenciar, né, devido ao número de casas que eu escolhi. Que ali eu escolhi 2 casas na divisão, certo? Por isso apareceu aproximadamente 52%, certo? Como eu tinha as alternativas ali, eu vou me basear por elas e aí a gente vai marcar a letra C. Belezinha? Compreendido? Então é uma questãozinha bem tranquila, só tinha um esforço de contas grandes, né? Mas deu pra gente resolver. Beleza, galera? Então se você gostou dessa aula, eu peço que você deixe o seu like nessa aula, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, ó, não se esquece de se inscrever no canal, que isso ajuda o canal a crescer bastante. A gente se vê na próxima aula. Valeu, galera!